Como você está sentindo esse clima? Porque nessa semana, ontem inclusive, teve a votação do Congresso Nacional Sim. em que você foi à tribuna reclamar porque os senadores foram embora mais cedo, coisas que vêm acontecendo. Não, primeiro chegaram tarde, né? Já começa aí. A sessão estava marcada para 1h da tarde, chegaram às 18 foi dar quórum. E aí às 8, ou seja, 2 horas depois, já não tinha quórum pra gente votar. E aí depois o Davi me interrompeu e colocou, não é bem assim, a gente atrasou por causa da reforma previdenciária e os senadores estão nos gabinetes e tal. Mas depois que passou 1 hora depois de eu ter feito o segundo pronunciamento reclamando, ele falou, olha, os senadores, tem deputados aqui já fazendo reclamações, em parte com razão, do atraso e etc. Então realmente não faz o menor sentido, porque já é a quarta vez, já é a quarta sessão que a gente tenta votar a lei de diretrizes orçamentárias e não dá quórum por causa do Senado. E o que está acontecendo entre a Câmara e o Senado? Que está começando a ter briga, né? Começou lá atrás com a MP 376, se eu não me engano era o número, que chegou no Senado, o Senado falou, não, pera, chegou muito em cima, não vamos votar. Aí parece que pequenas coisinhas, pequenas faíscas estão se transformando em incêndio. O que está acontecendo? Foi a 867, na 867, isso. Foi a 867 que foi a do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, isso, que era basicamente para prolongar o prazo para adesão ao PRA, né, que é o Programa de Regularização Ambiental. Que foi aprovado recentemente. Isso. E, bom, primeiro, nesse ponto aí do Cadastro Ambiental Rural, teve erro da Câmara e teve erro do Senado. Primeiro, o erro da Câmara foi demorar muito para votar. Demorou muito e deu um tempo muito curto para o Senado decidir o que fazer, o que não fazer, alterar ou não alterar. Nesse ponto, a Câmara dos Deputados errou e precisa assumir seu erro que errou. Okay. Agora, nós ficamos, justamente por causa do prazo apertado, 2 dias seguidos vencendo a obstrução para votar a medida provisória. Logo que a gente aprovou, havia, né, o compromisso do Senado de apreciar justamente devido a esse nosso esforço de fazer correr, vencer as obstruções em 2 dias e mandar logo para o Senado para ele deliberar e não caducar a MP. E o presidente do Senado, os senadores decidiram simplesmente sentar em cima e não deliberar. Uhum. Então, assim, houve o erro da Câmara? Sim. Mas o Senado poderia ter dito para a Câmara, olha, nem aprecia, porque chegando aqui não vai dar tempo e a gente vai deixar caducar. Mas não. Um dia inteiro de votação, outro dia inteiro de votação, e o Senado agindo como se ele fosse apreciar dentro daquele prazo. E aí começa um atrito. Depois, você ainda tem na MP da Liberdade Econômica, a gente aprovando um texto na Câmara, o Senado modificando esse texto e não devolvendo para a Câmara dos Deputados, o que é absolutamente inconstitucional, né? Inclusive a Câmara entrou no Supremo contra isso. Uhum. O que assim, é patente que é inconstitucional. Mudou um texto no Senado que veio da Câmara. O Senado é só a casa revisora, precisa passar para a Câmara de novo, que é a casa originária. Uhum. Então, gerou outro atrito. E tem uma questão também de ciumeira do Senado em relação à Câmara, né? Porque a Câmara ganhou muito protagonismo com a votação da reforma previdenciária, os debates ficaram centrados aqui, e os ministros do governo vieram mais para cá para falar e etc. E o Senado ficou sem protagonismo, os senadores ficaram chateados ali. E também, política, boa parte da política é administração de vaidade. Sim. E ficou nesse imbróglio e tal. Aqui a gente já começou a acelerar a reforma tributária, aprovou na CCJ, já instalou comissão especial, já está acabando a análise na comissão especial, o Senado não tinha começado nenhum debate, e aí, de birra, o presidente do Senado coloca para tramitar outra proposta de reforma tributária, diferente dessa que está tramitando aqui na Câmara, só para também tentar tomar o protagonismo e etc., o que também gera ruído, o que também é ruim. E aí, até onde eu sei, existia um acordo entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado para que a lei do Pacto Federativo, que deve ser encaminhada pelo governo, né, uma promessa do ministro Paulo Guedes já desde o início do ano, tramitasse primeiro no Senado para que o Senado tivesse protagonismo. Não foi enviado até agora. Só que o fato de não ter sido enviado até agora não é culpa da Câmara. Não é a Câmara que envia, é o governo que precisa ser cobrado. Mas as retaliações estão vindo em cima da Câmara nas sessões conjuntas do Congresso Nacional. E mais, além disso, você também teve a questão da sessão onerosa, né, que foi aí um estopim aí para que a briga se tornasse pública e tivesse essa ruptura mais profunda, assim, porque nós aprovamos um relatório aqui na Câmara, que a divisão do bônus de assinatura para os estados e para os municípios seria definido via lei, ou seja, para a gente resolver logo a sessão, fazer logo o leilão e evitar que o país perdesse dinheiro, que a União perdesse 90 bilhões de reais, vamos deixar para a lei, para a divisão a gente brigar depois, que a gente sabe que a briga, cada estado vai defender seu interesse. Vai o senador, o relator,
Cid Gomes modificar essa divisão no Senado, ele tira da legislação e ele mesmo define qual é o critério de divisão. E o critério que ele escolheu também não tem nada demais, é razoável. O problema foi não ter respeitado que a discussão seria jogada para depois, pra gente fazer o leilão logo e liberar o dinheiro logo. Né? Ele antecipou a briga. E não só antecipou a briga, como ele colocou aqui na Câmara a responsabilidade do atraso da votação da sessão onerosa e disse que aqui tinha achacador. Foi exatamente esse argumento que foi levado a plenário. Então, assim, eu reconheço que a Câmara não é feita por anjos, assim como o Senado também não é. Mas você não ataca um poder, uma casa inteira com esse teor de palavra. Atacar a atuação de um parlamentar é uma coisa. Outra coisa é falar que a casa inteira é responsável quando ela, aliás, foi a maior responsável pela divisão do bônus de assinatura. Sem acordo da Câmara não tinha a divisão do bônus de assinatura, Estado nenhum tinha recurso nenhum. E quando a Câmara, já principalmente os deputados como eu, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, já tinham aceitado passar mais dinheiro para o Norte e para o Nordeste. A gente já tinha aceitado. Não tinha por que ele fazer isso. Qual que seria o resumo? Se você pudesse resumir em uma frase, o que está acontecendo? Seria inveja pelo protagonismo? O que está acontecendo entre o Senado e a Câmara? Como que você pode definir isso? O que está acontecendo? Para a gente resumir, só para ficar claro, que a gente citou várias situações. Seria inveja? Seria ciúmes desse protagonismo? O que está acontecendo? Como que a gente pode resumir para quem está nos acompanhando? Vamos resumir então com uma situação recente. A Câmara representa os madeireiros ilegais cheios de motosserra. O Senado representa a seca e o sol ofuscando. A população é a Amazônia, sendo queimada e desmatada no meio dessa briga toda. É isso que está acontecendo. Entendi. Tem a disputa ali das forças da natureza que querem queimar tudo e dos madeireiros ilegais que querem desmatar ilegalmente. E no final, não tem nada a ver com isso, que a população está no fogo cruzado. A briga entre os dois acaba por exterminar a população. Lógico, porque nada que sai da Câmara aprova no Senado e nada que sai do Senado aprova na Câmara, né?